Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Novak Djokovic porque daqui a pouco deve começar a jornada dele pelo Australian Open de 2025, né? E assim, daqui a pouco quando eu digo não quer dizer que ele vai jogar no primeiro dia. A tendência é que ele jogue no segundo dia do torneio, que será de domingo para segunda. Já de sábado para domingo teremos os primeiros jogos da chave principal, né? Esse dia a gente ainda não tem nada, porque ainda vai encerrar os torneios em Adelaide e Auckland, mas aí no dia seguinte já temos o início da chave principal do Australian Open. Mas fato é que assim, poucos tenistas a gente tem menos ideia do que esperar do que o Djokovic, né? Tipo, alguns porque são imprevisíveis por natureza, né? E assim, outros porque a gente sabe do que é capaz, mas os últimos meses não nos dão muita certeza se ele virá no seu melhor, que é o caso, por exemplo, do Daniil Medvedev. Mas o Djokovic é a dúvida da idade, né? Tipo, é inegável que você ter 37 anos de idade afeta o desempenho de alguma forma, né? Ele ainda está no top 10, ele ainda está competindo, e acho assim, ele fez duas boas partidas, né, no torneio de Brisbane, mas foi surpreendido pelo Opelka. Eu acho que aquele jogo foi surpreendente para mim. Por mais que o Opelka tivesse tido uma atuação impecável, não deixa de ser assustador a maneira que o Djokovic em quase nenhum momento teve no controle do jogo, jogando melhor. E assim, é um preparatório, eu sei disso, mas é aquele negócio, né? O Djokovic, ele tava, não era apenas tendo dificuldade de devolver o saque do Opelka, até nas trocas no fundo de quadra, ele não estava conseguindo lidar com a velocidade que o Opelka estava jogando. E assim, eu entendo que ele não vai colocar a força total logo de cara, mas de qualquer maneira, eu entendo que assim, ele teoricamente iria querer o título até para chegar com mais confiança para o Grand Slam. Não foi possível e agora ele vai jogar e pode acabar enfrentando o Opelka na terceira rodada. Em Grand Slam eu confio mais no Djokovic, mas eu acho que no final a dúvida é em relação aos grandes nomes, né? O quanto que ele é capaz de igualar o nível hoje do Alcaraz, do Sinner, do Zverev, entende? Essa é a grande dúvida, né? Ele jogou até um set lá com o Zverev, o nível foi interessante, tudo isso, mas eu acho assim, o Djokovic, mais do que nunca, ele vai precisar sacar muito bem e claramente assim, contra-atacar muito bem, né? Eu acho que mais do que esse negócio, tipo, atacar bem e tudo isso, mas eu acho que o grande big deal do Djokovic é o contra-ataque, né? Porque ele é o tipo de coisa que quebra a confiança do adversário, né? Tipo, jogar contra o Nadal e o Djokovic no auge, por que era enjoado, né? Porque às vezes você construi um ponto absurdo, né? E eu acho que o Nadal nisso é insuperável, né? Você vai colocar uma bola que parece o ponto ganho, ele chega naquela velocidade de movimento, daquele tapa de forehand, né? E consegue fazer um winner do nada, né? Tipo assim, 99% dos tenistas não conseguiriam, mas ele consegue e ele faz isso repetidamente. E o Djokovic, ele tem essa qualidade no backhand, no forehand também, né? Ele sabe contra-atacar em movimento muito bem. Mas esse é o tipo de coisa que nem sempre esteve afiado na temporada passada. Vou dar um melhor exemplo aqui. Os jogos contra o Alcaraz em Wimbledon na Olimpíada, né? Eu acho que assim, os pontos chaves daquele jogo na Olimpíada, né? Por exemplo, no tie-break do segundo set, é aquele acho que tá no 3-2 no tie-break para ele, aí tem um rally longo, o Alcaraz faz um belo ataque de forehand, ele dá aquele contra-ataque na cruzada de forehand, de movimento, assim, uma bola dificílima, mas era uma bola que ele fez umas 4, 5 vezes, assim, no período final daquele set. Tipo, ele tava conseguindo meter a mão na bola e não tava hesitando. Aí você vai lá pra Wimbledon, ok, grama pra Saibra, é diferente, né? Mas ainda assim, os contra-ataques dele, a maneira que a construção do ponto funcionava, não era a mesma. Você viu que não tinha a mesma convicção para fazer essas jogadas, a bola não estava entrando, não estava funcionando. Então, eu acho que é isso que entra muita diferença, né? O quanto que ele vai conseguir impor a maneira dele e, é claro, do quanto que ele vai conseguir ser letal nos contra-ataques. Eu acho que isso é o que vai fazer mais diferença para o Djokovic, né? O quanto que ele aguenta a agressividade do adversário, o quanto que ele vai conseguir sacar bem, né? Porque, por exemplo, no US Open ele sacou muito mal e acabou pagando caro por isso contra o Popyrin. E a gente para pensar as devoluções, né? O Djokovic nos jogos contra o Sinner ano passado, tirando aquele de exibição, ele não chegou a ter um breakpoint contra o Sinner, por exemplo, em Xangai. Isso chama atenção, né? Um dos melhores devolvedores, para muitos, o melhor devolvedor da história do tênis, não conseguir gerar um breakpoint contra o Jannik Sinner, né? Por mais que, assim, a gente entenda que não seja fácil, para pensar, tipo, o Daniil Medvedev, ele conseguiu fazer isso, e mesmo nas piores partidas dele contra o Sinner no ano passado, ele, uma hora ou outra, ele gerava o breakpoint, entende, né? Ele conseguia incomodar de alguma forma, né? Então, eu acredito, assim, que o Djokovic,
a gente está chegando no momento assim, são as últimas chances dele, evidentemente, de ganhar um Grand Slam, mas se eu tivesse que apostar um título de Grand Slam nele nesta temporada, não seria nas quadras duras. E eu vou falar a verdade, né? Tipo, hoje, aos 37 anos, da maneira que ele está jogando, eu acho que a melhor superfície para o Djokovic é o saibro, pela maneira dele jogar, né? Porque eu acho que é a superfície que ele tem tido mais confiança para sustentar o nível de agressividade, né? Em que ele consegue usar mais a inteligência tática dele. Então, assim, não à toa, se a gente para pensar ali, o melhor torneio dele no ano passado é a Olimpíada, né? Ele ganhou todo o torneio sem perder um set. Foi o jogo que assim, o Alcaraz teve muita dificuldade, né, de conseguir construir os pontos para o winner, porque o Djokovic estava sustentando bem o nível no fundo de quadra, estava trazendo bem a variação. E a questão chegava nas quadras duras, assim, você não sentia assim mesmo nível de confiança no sérvio, que é esquisito, né? Mas para mim o melhor torneio de quadradura dele no passado foi Xangai. Foi até onde eu acho que ele jogou melhor contra o Sinner do que, por exemplo, no Australian Open, né? Mas vamos ver. Eu estou muito curioso, é uma grande incógnita. Mas é aquele negócio, os 37 anos, depois de tudo que ele já conquistou, o que vier agora é lucro, né? Ele traz o Andy Murray porque ele quer um gás final. Ele quer um cara muito inteligente taticamente, veterano. O Murray era um cara muito de inteligência tática também, muito bom de recursos. Eu achava os ângulos que ele achava muito bom. É ótimo sacador também, excelente devolvedor, muito subestimado nesse aspecto. Mas é assim, ele é o tipo de cara, por exemplo, ele não jogava com uma hipervelocidade no fundo de quadra, né? Ele é um cara que distribuía mais o jogo. Eu acho que o Djokovic busca isso mais também. Então, tô muito curioso para ver como essa parceria vai funcionar de verdade, né? E assim, não começou, né? Vamos ser sérios que lá em Brisbane nem sequer tava lá no box dele, tava esquiando o Andy Murray. Então, vamos ver. Tô muito curioso para isso, mas o Djokovic, para mim, ele não entra como um favorito no Australian Open. Eu não consigo colocar ele na mesma prateleira do que Sinner e o Alcaraz, e vou mais. Eu acho que se eu tivesse que colocar a lista de favoritos, eu veria mais dois nomes à frente do Djokovic, além desses outros dois aí que ganharam os Grand Slams da temporada passada. Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Mesmo o Medvedev não tendo feito preparatório e tudo isso, né? Eu acho difícil ele perder nas duas primeiras rodadas. Na terceira rodada acho que vem a maior ameaça ali para ele no chaveamento possível, que é o Popyrin, né? Que ganhou dele em Paris. Mas assim, se ele ganha o ritmo dele nas duas primeiras rodadas, eu acho assim, jogando o melhor dele, né? E sacando bem, não nesse nível terrível que ele sacou ano passado, eu acho ele um tenista mais perigoso, né? Eu acho que o Medvedev, no melhor dele, ainda é mais perigoso do que a gente viu do Djokovic ano passado. Eu acho que assim, o componente de idade pesa, né? Porque o Medvedev tem 27 anos, né? Ele ainda tem um tênis ali em níveis físicos muito fortes. O Djokovic com 37 ainda tem essa questão que, a meu ver, ela é capital. Não tem como não falar que a idade não afeta, porque afeta. Eu não acho que ele ficou só com um título ano passado, que acabou sendo as Olimpíadas, né? E não achar que isso não tem a ver com a idade, porque o declínio físico atinge todo mundo. Atingiu o Federer, atingiu o Nadal, a gente viu como que o Nadal jogou mal ano passado. A gente elogia muito o Monfils aqui, né? Eu elogiei pra caramba, né? Mas ele não tá no auge, né? Ele tá ali 40 e pouco do mundo ao fim desse torneio, pode chegar a 40 do mundo, mas vamos lembrar, o cara já foi 7, né? Já foi top 10 por muito tempo. Atualmente o nível dele não é esse. Então, vamos ver. Curioso, pra você, aonde o Djokovic chega nesse Australian Open? Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.